Olá, queridos Graça Abundante. Meu nome é Flávio Andrade e por bondade e misericórdia do Senhor, eu sou missionário em Moçambique, África. Eu cheguei em Moçambique no dia 7 de maio de 2003. Eu fui para Moçambique para ficar 2 anos e lá já se vão 20 anos para a glória de Deus. Sou casado com Cremilde Andrade, tenho 2 lindos e preciosos filhos, Késia Tereza com 15 anos e Jonatas com 12 anos. Pastoreio uma bela igreja na Cidade da Beira e também temos ali algumas igrejas que caminham conosco. Temos também um projeto de pré-escola e também trabalhos com universitários e também aulas de reforços. Então, era mais uma breve apresentação. É um prazer estar contigo aqui. Eu quero, nesta oportunidade, falar com os meus amados irmãos da Rede Inspire. Todos nós estamos envolvidos em liderança. Todos nós ou somos liderados ou estamos liderando. Todos os dias tomamos decisões. Até quando não falamos nada, estamos tomando uma decisão. Quando não vamos, estamos tomando uma decisão. E em pleno século XXI, o que norteia, o que direciona um líder? O que faz um líder ser bem-sucedido? Eu não venho aqui dizer sobre os 7 pontos, sobre as táticas da liderança. Eu não venho aqui para fazer nada disso. Eu venho aqui dizer para você o que move um líder. Qual é o combustível que te move? O que te empolga? O que te impulsiona? Eu acredito que o que impulsiona, ou que deve impulsionar um líder é a paixão. Uma liderança apaixonada. Uma liderança apaixonada é que leva homens comuns a experimentar o extraordinário. Quando um líder age com paixão, geralmente ele recebe paixão como resposta. Quem disse isso foi John Maxwell. E eu quero iniciar essa palavra, esse tempo, falando para vocês sobre a história de John. John era um americano conhecido como Papa John's. Ele abriu uma pizzaria em 1984 e em apenas 7 anos, ele saiu de uma loja para 46 lojas, isso mesmo, em 7 anos. E de repente, dos 7 anos seguintes, ele passou de 46 para 1.600 lojas. Isso foi algo tremendo, foi algo fenomenal. O que levou a empresa de John a viver isso? O que levou John a esse crescimento que podemos chamar de crescimento explosivo? Para somar, lidere seguidores. Para multiplicar, lidere líderes. Então, eu acredito que John carregava alguma coisa com ele. E, segundo a história, diz que John, ele dormia pensando nas suas pizzas. Ele acordava pensando nas pizzas. Ele vivia pizza. Em todos os lugares que ele estava conectado, ele estava concentrado naquilo que ele fazia. Ele sempre falava, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Ele gostava tanto de estar envolvido naquilo que ele fazia. Conta-se uma história que um dia o Papa John foi visitar uma das suas lojas e quando ele chegou lá tinha muitos pedidos e tinha muitas pessoas esperando para receberem a sua pizza. O que John fez? Ele gritou com os trabalhadores? Ele os chamou de incompetentes? Ele deu bronca? Nada disso, não foi isso que John fez. John tirou o seu casaco, pegou um avental e começou a trabalhar também naquela loja. Então eu quero falar contigo, o que leva pessoas comuns a alcançarem grandes coisas? O que leva pessoas como você, como eu, pessoas comuns a alcançar grandes coisas? A resposta é muito simples, querido. Ei, campeão, a resposta é muito simples. Nada. Vou dizer de novo. Nada pode substituir a paixão. É a paixão na vida de um líder. É um líder apaixonado. É o poder da paixão, o que leva pessoas comuns, pessoas sem beleza, formosura, sem apadrinhamento, pessoas como você, pessoas como eu,
a alcançarem coisas grandes. E poderemos nos basear na história de Davi. Sim, Davi, um jovem simples, um pastor de ovelhas. Já que a proposta é eu falar para pastores e líderes, um pastor de ovelhas, um jovem, assim como você, como eu, um jovem que amava o Senhor. E a Bíblia diz que quando Davi ele estava nos seus momentos livres, ele compunha salmos de adoração a Deus. Ele estava sempre buscando a presença de Deus, sabe? E quando Davi ele se encontra com o inimigo, o que ele fez? Ele fez uma declaração poderosa. Vou dizer novamente, uma declaração poderosa. Você precisa carregar algo contigo. É nos bastidores, é nos momentos de secreto que Deus vai trazer revelações. Vou falar de novo. Deus vai trazer revelações profundas para você. No momento de secreto, no momento de bastidores, no momento que ninguém está te vendo, no momento que não tem câmeras, luz, ação, são nesses momentos que Deus se revela. O seu desejo determina o seu sucesso. Pense em grandes líderes. Vamos lá, pense em grandes líderes. E ocasionalmente hoje, ou de forma assim inusitada, eu estou com a camisa de um grande líder, Martin Luther King. O que Martin Luther King falava? Ele lutava pela igualdade. Martin Luther King falava, eu tenho um sonho. Quando os meus filhos vão ser tratados, não pela sua cor, pela sua raça, mas porque são seres humanos. Olhe para Bill Gates, pela tecnologia, Mark Zuckerberg e tantos outros. Quando olhamos para a vida de Eliseu, queridos, vemos um jovem apaixonado. E sua paixão fez ele seguir os passos do seu líder. Eliseu só faltava, permita-me, babar em cima de Elias. Eliseu estava a todo tempo ali, mas era a paixão de Elias que gerava a paixão em Eliseu. Se você tiver paixão, se você tem o desejo no seu coração, porque eu acredito que tudo, vou falar de novo, tudo começa com um desejo ardente. Eu acredito que o desejo ardente de Davi, o desejo ardente de Eliseu, o desejo ardente de Luther King, o desejo ardente de Zuckerberg, o desejo ardente desses homens fez a diferença. Então, que contigo, que comigo não seja diferente. Se você quer ter um GDC, uma célula, um pequeno grupo, se você quer ter realização no que você faz, você tem que ter paixão. Se você está plantando uma igreja, se você está transicionando, se você está vivendo um momento delicado, tenha paixão. Se a sua liderança não pega fogo, joga ela no fogo. Sabe? Aquilo que o paizão fala, pegue lenha e taque fogo. É isso que precisamos fazer. Mas, pastor, diga para mim, o que eu devo fazer? Qual é o segredo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender, que a paixão é o primeiro passo para a realização. A paixão, em primeiro lugar, a paixão é o primeiro passo. Se você quer ser uma pessoa que realiza, se você quer ser uma pessoa que avança, se você quer uma pessoa que quer ser uma pessoa que tem sucesso naquilo que você faz, você, em primeiro lugar, você precisa ter paixão. Paixão. Porque é a paixão que vai fazer a diferença. Quando Davi chegou diante do incircunciso, do filisteu, ele é afrontado, ele é até de certa forma menosprezado, mas ele tinha uma paixão. O que você tem? O que você carrega? Davi, em primeiro lugar, ele era alguém que tinha paixão. Primeiro passo era a paixão. Ele tinha, em primeiro lugar, ele queria realizar algo para Deus. Em segundo lugar, se nós olharmos aqui, a paixão aumenta a força de vontade.
Se nós olharmos o versículo 46 do capítulo 17, nós vamos ver de 1 Samuel que Davi ele fala assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, e as aves dos céus, e as bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A paixão, ela aumenta a sua força. Quando você está apaixonado, vem cá, você já se apaixonou? Eu já. Até hoje sou. Quando você está apaixonado, você não mede esforço ou esforços. Você não vê dificuldades. Parece difícil para qualquer pessoa, para você não. Se alguém fala, não dá, tu fala, que é isso, rapaz? Eu tenho uma visão, eu tenho um sonho. Tá queimando. Deixa queimar. E quando começa a queimar, faz a diferença. Davi não via dificuldades. Davi não via dificuldade. A sua paixão só aumentava. Mesmo em meio às dificuldades que ele enfrentava, mesmo em meio aos momentos difíceis, mesmo em momentos que portas fechadas, mesmo momento de solidão, mesmo em momentos de que ele não recebia mensagem, mesmo nos momentos que ele estava sozinho no campo, ele não mudava. Sabe por quê? Havia uma paixão, porque os olhos dele estavam em Deus. Os olhos dele estavam em Deus. Davi estava com seus olhos no Deus que lhe chamou. E a paixão é o combustível da vontade. O que impulsionava Davi, o que deve nos impulsionar, o que deve te impulsionar é a paixão. Porque um apaixonado, ele não vê dificuldade. Um apaixonado pode ter 10 pessoas. Ele fala, é aqui o meu lugar, foi para aqui que Deus me chamou. Eu lembro em África, eu plantei uma igreja debaixo de uma árvore com 5 pessoas. 5 pessoas. Oh, Jesus, que coisa, que tempo. Não tinha cadeira, não tinha nada, mas tinha paixão. Eu pagava R$5 por semana, R$5 por semana para fazer culto debaixo da árvore. Eu ia para lá, eu ficava 2 horas, às vezes, no ponto de ônibus. Eu não via dificuldade. Um belo dia eu levei um pastor para poder chegar na localidade de Mafamice comigo. Isso era o ano de 2006, antes de eu casar. Eu todo feliz, porque havia levado um plantador de igreja, um homem que tinha uma certa experiência. E quando lá chegamos, queridos, ele olhou, deu 2 tapinhas nas minhas costas e falou, Flávio, vai embora daqui. Isso aqui não vai para frente. Gente, irmãos, deu uma tristeza tão grande. Mas sabe o que me impulsionou? Sabe o que me fez continuar? A paixão. Porque a paixão é o combustível. E hoje eu quero declarar a paixão pelos perdidos, a paixão pelos gadarenos, a paixão pelas pessoas que estão nas ruas, a paixão, que Deus possa trazer paixão novamente ao seu coração. Enquanto vou pregando, o Espírito Santo vai visitando, vai tocando, vai renovando, vai trazendo paixão. Sabe por quê? A paixão transforma. Em terceiro lugar, a paixão transforma. Davi era um jovem apaixonado. E a sua paixão em seguir a Deus e em fazer a vontade de Deus trouxe transformação para a vida dele. Eu vou falar, a paixão transforma. A minha oração nessa tarde, eu levanto as minhas mãos e com os meus olhos abertos eu profetizo sobre a sua vida. Que a paixão vai trazer transformação no seu ministério, na sua casa, na sua família, na sua vida. A paixão transforma. A paixão, ela é transformadora. Aleluia. A minha oração no dia de hoje, aqui, de São José dos Campos, para o mundo. Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero declarar o poder da paixão te envolvendo. O poder da paixão te tocando e essa paixão trazendo transformação. Eu vou falar de novo, transformação. A paixão vai trazer transformação. Tem muitos líderes que eles tentam mudar na força do braço. Eles chegam em uma cultura, eu vivo há 20 anos numa cultura diferente. Eles chegam e tentam mudar as pessoas na força do seu braço. Mas quando você vai observar, analisar
a eles, você vê que são pessoas frustradas. Frustradas e sem paixão. Mas hoje eu quero declarar, eu quero profetizar que Deus vai trazer uma nova paixão e você vai experimentar coisas grandes na sua vida e vai trazer transformação. Eu acredito que a paixão vai transformar você em um agente de transformação. Vai ser transformado para transformar. Sabe por que eu falo isso? Porque isso tem acontecido comigo. Era um jovem frustrado, era um jovem missionário em Moçambique, cabisbaixo, mas de repente eu fui tomado por uma paixão avassaladora, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu estava na rua e eu procurei eu sempre gostei de andar com pessoas que tinham algo, que eu via algo de especial neles. E eu procurei um pastor que hoje já não está no nosso meio, missionário da MIAF, Missão para o Interior de África, pastor Afonso Flores, quero fazer menção dessa pessoa. Eu virei para ele e falei, pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo do missionário bem-sucedido? Qual é o segredo? E ele falou, Flávio, o que é que você tem? Aleluia. Flávio, o que é que você tem? Eu falei, eu não tenho nada. Ele falou, não, você tem alguma coisa. Eu falei, pastor Afonso, eu não tenho nada. Fui perto da Praça da Moeda, na Cidade da Beira, eu quero te convidar. Ele falou, não, todo mundo tem alguma coisa. E eu virei para ele, eu estava num momento difícil da minha vida, eu falei, pastor, eu amo. Eu tenho amor, eu amo esse povo, pastor, eu nasci para isso. Ele falou, então dá o que tu tem. Então dá o que tu tem. Estava para atravessar a rua, ele falou, dá o que tu tem. Ame o povo, abrace o povo, pergunte pelo nome deles, saiba quem eles são. Eu estou aqui em São José, eu estou conhecendo um monte de pessoas maravilhosas. Está aqui a Ana, e hoje estava com o pastor Ianco, o pastor Carlito, o paizão. Ame. E aquilo ali tomou-me de tal maneira que eu passei a experimentar algo tremendo e a minha vida começou a se transformar. Eu fui plantar a igreja debaixo de árvore, eu queria estar com o povo, eu fazia pergunta, eu fiquei tomado. Aleluia. Eu fui tomado por uma paixão sobrenatural. E isso tem transformado. A nossa igreja hoje na Cidade da Beira, deixa eu fazer menção dessa igreja, eu pastoreio a Betel, na Cidade da Beira, é uma tenda que hoje tem quase 500 pessoas congregando conosco aos domingos, e tem sido uma grande bênção. Eu tenho falado por jovens lá da nossa cidade, você vai pisar em lugares que você nunca pisou. Sabe o que me leva a falar isso? A paixão. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Você vai estar perto de pessoas, aleluia, aleluia, aleluia. Pessoas da sua geração, da sua família, nunca estiveram antes. E os irmãos começam a gritar e a dar glória. Esses dias eu virei para um jovem chamado Francisco Conde. Eu descobri que Francisco era muito inteligente. E eu falei, Conde, eu soube isso ao seu respeito. Ele falou, pastor, eu não vou para a faculdade porque eu não tenho dinheiro. Então eu, tomado por essa paixão, por essa imensa alegria de investir em gente, eu cheguei para ele e falei, vai lá, entra na faculdade, tire fotos e me mande. Entre na sala, tire foto, se veja lá, comece a se ver lá. Eu queria gerar uma paixão, um desejo ardente, porque tudo começa com um desejo ardente. Francisco, o que fez? Foi lá na faculdade, tirou foto da escada, sentou na sala de aula. Eu falei para ele, você precisa chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já fossem, como se elas já existissem. E Francisco veio para o culto e falou lá no culto que já tinha ido e tirado as fotos. Eu chamei Francisco até a frente, tomado por uma paixão. Falei, gente, eu quero fazer uma declaração aqui. Francisco, se você passar no vestibular, eu pago a sua primeira mensalidade. Eu pago a sua inscrição e a mensalidade. E olhando para minha esposa, falando, amém, amém. E ela, amém, amor. Eu falei, amém. E ela, amém, amor. Mas eu não queria que ela falasse amém, eu queria que ela falasse, eu pago a segunda. E ali ela, entendendo, ela falou, eu pago a segunda. Aí a irmã Rita falou, eu pago a terceira. Aí o irmão Lucrécio, o pastor, falou, eu pago a quarta. Aí o outro irmão levantou e falou, eu pago a quinta. Aí o outro levantou e falou, eu pago a sexta. Aí o outro levantou e falou, eu pago a sétima. Aí o outro levantou e falou, eu pago a oitava, aleluia.
Mas sabe o que acontece? Ele ainda não tinha nem feito o vestibular. A paixão vai transformar você. Vai te fazer ver coisas que você não vê. Vai te fazer acreditar em pessoas que ninguém acredita. Oh, Espírito Santo, eu sinto a doce presença aqui. Francisco foi lá, fez. Francisco foi lá e fez o vestibular. Enquanto falo contigo aqui, Francisco, ele é estudante do primeiro ano da faculdade Unizambés, da cidade da Beira. Ele é estudante do curso de engenharia elétrica. Daqui a alguns anos, Francisco se tornará um engenheiro. Sabe por quê, irmão? A paixão vai transformar você e vai transformar o seu ambiente. Hoje, a igreja que eu pastoreio, nós temos mais de 120 universitários. Pessoas que vivem situações tão difíceis. Mas é essa paixão que tem nos transformado, que tem nos feito olhar para as pessoas e ver o potencial nelas. Era a paixão de Elias que gerava a paixão em Eliseu. Indo para o fim, como diz o paizão, a visão que Deus te deu, ela é pessoal, ela é intransferível. Deus te deu algo, você carrega algo. E Deus, Ele é o maior interessado que eu e você sigamos, prossigamos. E é interessante que você não pode jamais esquecer quem você é, o que você carrega. Você não pode jamais esquecer que você é amado. E uma das características da igreja da cidade é esse amor. Quem chega aqui sabe do que eu falo, esse amor. Essa paixão que você vê é na vida da Ana, é do Tiago, é do Yuri, é do Danilo, é de tantas pessoas, é da Maria, é de tantas pessoas, é dos pastores. Você vê essa paixão que jorra. O que o pastor, o que o paizão fala, o avivamento não é quando o fogo cai, é quando ele se espalha. É que essa unção de paixão, que essa paixão avassaladora, que essa paixão que constrange, ela possa inundar sua casa, ela possa inundar sua família e ela possa te inundar. Ao longo desses anos, quantas noites, quantas idas e vindas, quantas vezes na casa de vovó. Tudo começou com 2 malas, um passaporte e um sonho. Não tinha nada. Eu era improvável, não tinha nada. Eu era o menos inteligente do seminário que fazia. Eu era o 14º da linhagem. Mas havia uma paixão. Nas aulas de teologia, eu levava o pastor, o professor até o carro só para ficar fazendo perguntas. No final da década de 90, tinha um pastor, Eduardo Ferreira, que dava aula no seminário ao qual eu fazia. Ele não tinha um carro, ele vinha de ônibus. E eu levava-o até o ponto de ônibus e ficava orando para o ônibus demorar. Só para ficar conversando com ele, fazendo perguntas. E um dia ele virou para mim e falou: moço, todas as vezes que você me traz, o ônibus demora. Ele não sabia que eu orava, tomara que o ônibus demore, só assim eu fico mais tempo com ele. Eu carregava a pasta dele. O meu pastor, ele pregava, eu levava aguinha para ele, assim, ó. Sabe o que eu queria ouvir? Deus te abençoe. Só isso. Eu voltava para o meu lugarzinho feliz, alegre. Sabe por quê? Era uma paixão. Nada mudou. Se passaram 20 anos, eu continuo apaixonado. Eu continuo servindo. Meu desejo é que você possa ser um agente de transformação aí na sua cidade. Que os seus filhos possam ser como flechas na mão do arqueiro. Hoje são dezenas de igrejas, milhares de pessoas batizadas. Casamentos, agora vou casar, vou realizar o casamento de Cléusia, lá na cidade da Beira. Jovens que estão tendo seu destino mudado, a sua vida mudada. Sabe por quê? Alguém gerou paixão no meu coração. Alguém tacou fogo em mim. Alguém foi Samuel na minha vida. Quem é o teu Samuel? Quem foi o seu Samuel? Quem foi que entrou na tua casa e mudou você? O dia que Samuel entrou na casa de Davi, nunca mais ele foi o mesmo. Que essa paixão te tome. A paixão transforma o homem.
Se você nunca se apaixonou, você precisa se apaixonar. Se você já perdeu a paixão, você precisa se apaixonar novamente. Eu me lembro da minha doce esposa. Quando eu a namorava, a minha casa ficava distante da casa dela. Eu ia, desejoso só para estar com ela. Só para estar. Eram poucos minutos, mas aqueles minutos eram intensos. Eu lembro de quando falávamos ao telefone. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga. Parece coisa... que coisa assim. Não, é paixão. Eu lembro-me uma vez no campo missionário, eu sem recursos, e eu descobri que a linguagem de amor de minha esposa era receber presentes. Eu fui ao mercado e comprei uma barra de queijo. Flávio, que isso? Só tem um mercado. Naquela época só tinha um mercado na cidade. Eu comprei uma barra de queijo e fui para casa com a barra de queijo assim. Eu tinha a chave, mas eu bati na porta. E ela abriu, ela falou, você não tem a chave? Eu falei, tem, mas eu trouxe um presente para você. Ela falou, amor, o sacrifício que eu fiz para comprar aquela barra de queijo, você não tem noção. Mas quando nós estamos apaixonados, nós não medimos esforços. Porque a paixão, ela te faz ver o impossível. Pedro era alguém apaixonado. Pedro era alguém apaixonado por uma visão. Vou falar de novo, ele era apaixonado por uma visão. E quando Pedro ele se apaixona completamente, ele é transformado. Então, pastor, peraí. Quer dizer que a paixão traz transformação? Pegou. A paixão ela é transformadora. A sua transformação foi tão grande. Pedro deixou tudo. Pedro deixou tudo, porque ele foi tomado por uma paixão. E terminando aqui, a paixão torna o possível, ou melhor, torna o impossível possível. Um líder com grande paixão e pouca habilidade sempre supera um líder com grandes habilidades e desapaixonado. Então, se você tem pouca habilidade, seja bem-vindo. Porque Deus chama as coisas loucas deste mundo, as que não são, para confundir as que são. Será a paixão que você tem pelo seu ministério, que levará você a ver o impossível se tornar possível. Eu, como milhares de pessoas que vêm a São José dos Campos, que chegam aqui na colina e ficam, meu Deus, o que levou o paizão, o pastor Carlito, a mãe, o pastor Fabiano, que levou a alcançarem o que eles estão vivendo hoje? Querido, é notória a paixão. Porque a paixão vai fazer o impossível se tornar possível. Se você pegar o livro Liderança que Prevalece, do paizão, você vai ver que ele fala algumas coisas muito profundas. Você vai ver que ele fala coisas tremendamente. Você vai ver que ele toca em pontos que você vê que a paixão continua. Mas existe uma coisa. Quando você começa a ver líderes reclamarem, abra os seus olhos. Se você tem líder na sua equipe, no seu presbitério, na sua liderança, que vive reclamando, abra os olhos, fique atento, porque este é um sinal. É um sinal que eles perderam a paixão. Pois líderes apaixonados, eles sempre veem o impossível se tornando possível. Naamã só foi curado de sua lepra porque encontrou-se com um homem cheio de vida de Deus. Só isso. Só isso. Infelizmente, nós encontramos hoje muitos líderes com grandes estruturas, mas que perderam a paixão. E a minha oração hoje é que Deus possa trazer uma paixão novamente ao seu coração. Que você possa se apaixonar outra vez. Como diz o nosso querido irmão David Killa, eu quero ser como criança. Eu quero ser como criança. Pastor, o que eu posso fazer para aumentar a minha paixão? Em primeiro lugar, examine a sua paixão. Quanto de paixão você tem pelo seu GDC? Quanto de paixão você tem pelo trabalho que você faz? Quanto de paixão você tem? Quanto? Qual o seu nível de paixão? Examine.
Se examine, faça uma análise aí, vai para o seu cantinho, se analise. 2, volte ao primeiro amor, volte a ser intenso, extrapole, profetize, volte ao primeiro amor, profetize. Eu lembro-me quando eu fui dar os meus primeiros passos, quando eu comecei a ter entendimento sobre o ministério, tinha um pastor, uma igreja pequena. E ele, quando ia falar, ele era cheio de paixão. Ele pregava, ele fazia assim, ó. Eu falava, meu Deus! Eu analisava todos os seus passos, o jeito que ele andava, naquela época, barra italiana, calça social, grafar. Eu comecei a desejar, a viver, a ter e a ser como ele era. Um dia eu estava num culto e ele começou a falar em línguas. Sabe o que eu fiz? Aqui. Eu peguei uma caneta e comecei a anotar. Ele falava... Eu anotava até a língua estranha dele. Parece algo estranho, né? Mas não, era paixão. Era paixão. Então, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Se você quer ver o que você não viu, faça coisas que você não está fazendo mais. Volte ao primeiro amor. Terceiro lugar, e eu termino aqui. Como que você pode aumentar a sua paixão? Associe-se a pessoas com paixão. Ande com pessoas apaixonadas. Ande com pessoas apaixonadas. Ande com pessoas que... Pode até dizer para você, parece tolice, mas a união faz a força. E o paizão fala que ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho é porque não é grande. Quem está incendiando a sua vida? Você vai ser incendiado para incendiar. Ouse. Aproxime-se de pessoas que vão agregar valores para você, pessoas apaixonadas. Não estou falando de pessoas que têm dinheiro, que tenham seguidores no Insta. Não. Quem fala na sua vida? Quem coloca fogo no seu coração? Quem tem te incendiado? Sabe por quê? A paixão, ela é contagiosa. Se você entendesse, ou se você entender, a paixão é contagiosa. Quando você está perto de alguém apaixonado, a paixão dele, ela tem o poder de te levar também a se apaixonar, porque o fogo, ele se espalha. Se você andar com alguém que é apaixonado por evangelismo, você vai se tornar um evangelista. Se você ficar perto da Carmen, você vai começar a profetizar. Eu tenho certeza. Se você ficar perto do paizão, você vai começar a desejar, amar e acreditar nas pessoas, ver o potencial das pessoas, porque você precisa se associar com pessoas que têm paixão. Mantenha um contato próximo com pessoas que podem te contagiar. Ei, tem pessoas, não vou mandar mensagem não, porque ele é muito grande. Grande é Deus. Às vezes nós nos auto-sabotamos. Davi, quando chegou diante de Saul, Saul falou, você não pode. Ele falou, o quê? O senhor não me conhece. O senhor não me conhece. Deixa eu falar quem eu sou. Deixa eu falar da minha biografia para o senhor. Eu estava cuidando das ovelhas de papai. Painho me mandou lá para o deserto. Eu fiquei lá cuidando das ovelhas de papai. Veio o leão, veio o urso. Eu matei o leão, matei o urso. Assim vai acontecer com este ciclo. Sabe o quê? Davi era apaixonado. E a paixão de Davi chegou ao ponto de convencer Saul a permitir que ele fosse a uma guerra. Sabe? Mantenha contato com pessoas que podem te incendiar. Sabe que eu peço esboço. Eu chego pro paizão e falo, me dá o seu esboço. Das primeiras, me dá. Eu entro em contato. Sabe por quê? Quando você se associa a pessoas que podem te contagiar com seu amor, com sua paixão, você vai ser abençoado. E eu quero aqui agradecer esse tempo, agradecer ao pastor Ian, ao paizão, a toda a equipe da Rede Inspire Brasil Internacional, a Rede Inspire na África, a você que está aí assistindo essa mensagem. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que o poder da paixão,
te tome nessa tarde. Que você possa se apaixonar outra vez. Que você possa viver intensamente uma história abençoada. Que você, jovem do Eleve, que você, jovem do GDC, que você que está liderando, lidere com paixão. Profetize com paixão. Viva intensamente. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Flávio Andrade, te espero em África. Fique na paz. Chupere Katakuta, Muzina La Yesu Cristo, Mulungu Baba, Desfaripano. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Deus é Pai e Jesus está aqui.